Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Estamos aqui, aula número 6, mais um estilo de liderança. Pastor Paulo Rogério, falando de Boston, Estados Unidos. Vamos lá. Princípios de liderança, estamos falando sobre estilos de liderança. Hoje, na aula 6, nós vamos falar sobre o líder negligente. Então, o texto que escolhi foi esse. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Então, o que é o líder negligente? O líder negligente, ele é identificado principalmente quando ele sabe do erro, conhece o erro, sabe como corrigi-lo, sabe como fazer e não faz. Então, nós vemos aqui a história do profeta Eli, do sacerdote Eli. Ele sabia que seus filhos estavam fazendo coisas erradas, sabia que tinha que corrigi-los, porque ele era um líder da nação de Israel, ele era sumo sacerdote, foi ele que discipulou Samuel, mas ele não tomou atitude nenhuma contra seus filhos. Veja bem, né? Os extremos. Ele discipula Samuel, um dos principais sacerdotes de Israel e profeta, nos caminhos do Senhor. Tinha conhecimento, porque Samuel, por 3 vezes, foi a ele, perguntando se era ele que chamava, ele entendeu. Eu falei, não, Samuel, é o Senhor que está falando contigo. Depois vocês voltam lá em 1 Samuel e leiam a história. Então, quer dizer, ele conhecia a Deus, ele conhecia o Deus de Israel, a ponto de discernir que era o Senhor que estava falando com Samuel. A outra ponta da história, ele, sendo sumo sacerdote, conhecendo a Deus, discipulando Samuel, ainda jovem, ele viu seus filhos, não é, quebrando as leis do Senhor e não fazia nada. Então, totalmente negligente. Então, um líder negligente não significa que ele não conheça. Na realidade, ele é negligente porque ele conhece, ele sabe o que tem que ser feito e não faz. E isso gera, né, um mal-estar dentro da liderança. Olha as características. Ele tem pouco amor. Porque, vamos continuar com Eli, se ele tivesse realmente amor, ele corrigiria os seus filhos. Ele tem pouca autoridade, não corrigiu. Ele não confronta, ele não põe limites, ele é inseguro. Não é? Então, ele não confrontou os seus filhos pelos erros que eles cometiam. Ele não pôs limites, falou, olha, aqui eu sou o sacerdote, não é? Aqui eu sou um representante de Deus perante a nação de Israel, então não vai ser assim, está posto o limite, é assim que Deus fala, é assim que Deus quer. Ele não fez isso, então mostrou insegurança. Conhece, mas não aplica.
por falta de amor, autoridade, e isso gera a insegurança. Ponto positivo, não tem nenhum. Não tem como achar um ponto positivo em um líder negligente. Olha os pontos negativos. E eu estou sempre pegando aqui, né, a questão do sumo sacerdote Eli. Veja bem, esse líder ele é inseguro, ele é medroso, né? Ele gera constrangimento, pouca correção, pouca confrontação, não há disciplina, é desorganizado, é sem limite, se sente sem valor e não consegue valorizar os outros, e isso ele vai gerar líderes semelhantes, inseguros, negligentes e que não produzem muito. Eu vou dizer o seguinte, nos dias de hoje, nós estamos vendo muitos líderes com essas características. Ajeitam a palavra de Deus conforme eles acham, para que não sejam confrontados, para que sejam mimados, não é? Porque ele é inseguro, ele não tem uma disciplina para a sua vida de líder, ele é desorganizado, geralmente o seu ministério, a sua igreja, não tem nada, é tudo feito na hora. Vamos fazer isso? Vamos. Não existe uma agenda, não existe uma programação, não existe uma organização para a igreja saber o rumo a que seguir, não é? E ainda, às vezes, se coloca naquela situação assim, não, é uma bênção, todos aqui concordam comigo. Não é que todos concordam. Na realidade, em muitas situações, é melhor não falar, porque não vai adiantar. Não é? Porque ele é desorganizado. Né? Ele se sente sem valor e não consegue valorizar os outros. Não é? Ele não consegue dividir a sua liderança com o outro. Não é? Ele toma para si tudo. Então, a música sou eu, o ensino sou eu, né? A pregação sou eu, tudo sou eu. Né? Ele não consegue dividir isso com outros membros da igreja ou com outros líderes da igreja por causa da sua insegurança. Se passa como que tem autoridade, mas não tem autoridade. Né? Ele tem medo de perder a sua membresia. Ele tem medo que a igreja comece a se esvaziar em ver que ele não está, como Eli, permitindo algumas coisas que são erradas. Então, o negligente também acaba sendo um pouquinho permissivo. Mas a questão da negligência que eu estou querendo aqui pontuar é que ele sabe, mas não faz. Seja por medo de perder a autoridade, ou seja porque ele sabe da verdade, mas não aplica. Porque não tem autoridade, é insegurança, tem a insegurança, é desorganizado, não é? E isso vai fazer o quê? Vai gerar a próxima geração de líderes que vão ser iguais a ele, não é? Então ele é negligente. Ele não aplica aquilo que a Bíblia diz. Ele não aplica aquilo que o Senhor pede. E às vezes ele não aplica porque ele não conhece. Esse é um ponto que tem que ser feito.
conhecer a palavra de Deus, como diz Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6:3. Mas o pior é que ele conhece e não faz. Então, o líder negligente, ele é um perigo para ele mesmo. O líder negligente, ele prejudica ele mesmo, para, num segundo momento, afetar os seus liderados. Não é? Ele acaba travando o andamento, ele acaba travando as oportunidades que aparecem dentro da igreja, seja no ministério, ou seja como pastor. Não é? Porque ele tem que tomar para si aquilo, ele tem que fazer aquilo para si, e aí ele negligencia, né, um ponto importante, que são aqueles a quais Deus também capacita dentro da igreja ou dentro do ministério. Ele tem que entender que, às vezes, em certas coisas, em certos momentos, em certos assuntos, ele tem que dividir ou então entregar para o outro, seja liderado, aquela função, aquela questão. Mas ele não entrega, ele segura para ele. Então, também, ele é negligente porque ele tem medo de perder o poder de liderança. Só que esse poder de liderança que ele tem medo de perder é humano. Porque quando Deus dá o ministério, Deus sustenta o ministério. Deus faz com que o ministério progrida, que ele tenha discípulos. Não é? E o negligente, ele não forma discípulos, ele não forma líderes, ele forma pessoas que são inseguras e negligentes e vão cometer os mesmos erros. E a questão do negligente aqui é que, mais uma vez eu repito, ele conhece a palavra de Deus, só que ele não aplica. Olha aqui, que eu escrevi aí no canto, aí, se você está visualizando, sobre Eli. Foi o sumo sacerdote no tempo da juventude do profeta Samuel e também juiz em Israel. Ele era um líder extremamente influente, porém era negligente com seus dois filhos, Ofni e Finéias. Não é? Então, não adianta você, líder, ser influente e ser negligente. A sua influência vai segurá-lo por um tempo, mas não todo o tempo, porque essa influência é humana. O que te vai segurar no ministério é você entender que Deus me fez líder. Então eu preciso de gerar líderes, mas líderes sadios, líderes com autoridade dentro da palavra de Deus. E não líderes para ficar, né, me adulando. Líderes para ficar inseguros. Então, terminando, preste atenção se você não está sendo um líder negligente. Ah, mas eu falo da palavra de Deus, eu prego a palavra de Deus. Eu estou dizendo negligente numa totalidade de liderança. Ok? Totalidade de liderança. E liderado, preste atenção se o seu líder não é assim, ou é assim.
Ajude-o. Mostre para ele. Coloque outras questões, não é? Até porque o maior inimigo de uma boa ideia é se calar, não é? E para o líder negligente, olha, eu sempre falo que 1 minuto pensando muitas vezes vale mais do que 1 hora conversando ou fazendo um trabalho não planejado. Quantos trabalhos que vêm à mente, mas não são planejados e se perde muito tempo? Isso é negligência também. Divida, compartilhe, escute. É um ponto que eu deixo aqui para reflexão, tanto do líder como do liderado. Ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Na próxima aula, nós vamos ver o último tipo de liderança da qual eu coloquei aqui, que é o quarto. Tudo bem? Então, Deus te abençoe e tchau, tchau.